da Barca. Praça da Barca. Informação e muita música. De Ponta Barca para o mundo. Praça da Barca. Praça da Barca. Muito boa tarde, sejam bem-vindos então à segunda hora de Praça da Barca. Connosco, como fomos anunciando, temos já Fernando Fonseca, candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Antes de mais, muito boa tarde e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite de estar hoje presente na Barca FM, a dar início então a esta semana especial dedicada às eleições autárquicas, em que vamos ouvir todos os candidatos, quer de Arcos de Valdevez, quer de Ponta Barca, candidatos às câmaras municipais de Arcos de Valdevez e Ponta Barca, respectivamente. Começo por lhe perguntar, Fernando Fonseca é atualmente vereador do município de Arcos de Valdevez. Antes de mais, que avaliação faz destes 4 anos de oposição? Muito boa tarde. Agradeço à Rádio Barca o facto de ter disponibilizado e ter permitido que esteja aqui neste tempo de antena a apresentar a minha candidatura e aquilo que vai ser o programa eleitoral do CDS em Arcos de Valdevez. Relativamente à sua pergunta, quero lhe dizer que nós fizemos uma oposição construtiva na Câmara Municipal. Não estivemos de acordo com as opções do município, do Executivo PSD, sobretudo nas grandes questões que se prendiam com as opções do plano e orçamento. Explicamos porquê, fizemos sempre a nossa declaração de voto e a nossa explicação do porquê que não estávamos de acordo com as medidas que estavam a ser preconizadas para Arcos de Valdevez, mas posso informar que ao longo deste período acho que foi importante a nossa ação, porque fizemos também ver ao município, portanto ao PSD, ao Executivo que ganhou as eleições, que determinadas opções teriam de ser orientadas noutro sentido, e penso que nesse aspecto resultou bem. E, portanto, penso que foi bastante útil a nossa presença, e acho que a população de Arcos de Valdevez beneficiou com a nossa presença e com a nossa oposição, que, como disse no início, sempre se pautou por ser construtiva. É também Presidente da Comissão Política do Partido a nível concelhio. Faz também uma avaliação do trabalho da Comissão positiva? Da Comissão Política? Sim. Sim, claro, nós sempre trabalhamos em conjunto, temos no nosso espectro de pessoas com várias profissões, pessoas ligadas a vários setores da sociedade, e, portanto, é sempre depois de um debate e de uma discussão de todos os aspectos e de todas as intervenções que são necessárias fazer em Arcos de Valdevez que tiramos as conclusões daquilo que deve ser a nossa ação e aquilo que deve ser a nossa missão aqui em Arcos de Valdevez. O Fernando foi candidato então já há 4 anos, eleito vereador, no caso da oposição por parte do CDS. Tem um trajeto também ligado a Arcos de Valdevez, profissionalmente a que áreas está ligado? Fala-nos aqui também um bocadinho de si para os nossos ouvintes ficarem a conhecer. Sim, senhor. Eu sou natural de Angola, Benguela, mas vim para os Arcos de Valdevez em 1981, mais propriamente para o município de Arcos de Valdevez. Eu estava a desempenhar a minha atividade de engenheiro civil em Lisboa, mas surgiu a oportunidade de vir para a Câmara de Arcos de Valdevez, e a minha mulher, que também estava em Lisboa nessa altura e era médica nos Hospitais Civis de Lisboa, resolvemos realmente vir para Arcos de Valdevez, porque também era aqui onde se radicava a família do pai da minha mulher. Portanto, exerci a minha atividade como engenheiro civil na Câmara de Arcos de Valdevez durante 19 anos e, portanto, sempre ligado às áreas do ambiente. Durante este período sempre estive em todas as ações ligadas quer ao abastecimento de água, quer ao saneamento, e, portanto, foi nesse sentido que, mais propriamente, a minha área de engenharia civil se fez sentir. Olhando agora também para esta recandidatura, o que é que o fez voltar a ser candidato do CDS? Várias questões. Primeiro, como sabe, Arcos de Valdevez, nesta altura, atravessa um problema enorme que tem a ver com a fuga, a saída das pessoas, a dificuldade que há em fixar os jovens casais, a juventude e as questões que se prendem com a perda de população e também a desertificação que começa a acontecer em grande escala em Arcos de Valdevez.
Portanto, há aqui questões que nós temos que analisar, debater, discutir, para vermos em conjunto o que é que podemos fazer para que isto se inverta e, sendo Arcos de Valdevez um local, Portugal, um local da Europa, em que os índices de desenvolvimento são os melhores a nível mundial, não se compreende como é que nós, estando inseridos numa região com essas características, continuamos a ter dificuldades de fixação de população e continuamos a ter índices de desenvolvimento que ficam a 60% da média nacional. Tendo em conta tudo isto, e isto deve-se um pouco também devido às opções que têm sido tomadas, que em nosso entender não são as mais corretas, resolvemos apresentar a nossa candidatura e apresentar o nosso manifesto e o nosso programa eleitoral, de certa forma, para fazer ver aos arcoenses que há um outro caminho, que há um outro rumo que pode ser feito e que, naturalmente, Arcos de Valdevez viria a beneficiar com isso. Nessas opções de que fala que não foram as melhores, refere-se de forma concreta aqui? Nós aqui temos vários aspectos a ter em consideração. Sabe que nós, no nosso programa, temos como premissa fundamental, sendo Arcos de Valdevez um concelho rural por excelência, pensamos que se deve tomar portanto, uma ação prioritária no que diz respeito à agricultura. Como sabe, nós temos de apostar nos produtos que já têm a marca, que já a nível internacional tiveram sucesso e que continuam a ter uma procura constante, como por exemplo a questão dos vinhos verdes. Nós hoje, Arcos de Valdevez é uma região que está pautada por ter vinhos de excelente qualidade e, portanto, temos de apostar realmente para que as pessoas possam ter condições para o cultivo da vinha e também que possam ter a oportunidade de fazer e colocar no mercado vinhos e, portanto, tudo que está associado à viticultura. Mas não só. Nós temos também que pensar que, para além da agricultura, nós temos árvores de fruto que podem ser muito bem rentabilizadas, como os castanheiros, marmoeiros, as árvores hoje em dia muito em voga, os frutos vermelhos, tudo que está ligado aos frutos vermelhos, e, portanto, há todo um conjunto de ações na agricultura que devem ser prioritários para uma autarquia, no sentido de dar condições para que as pessoas possam exercer essa atividade e, naturalmente, daí possam criar riqueza, fixarem-se no concelho e criar postos de trabalho e riqueza. Nessa perspectiva, não basta, por vezes, só produzir. Temos de dar condições às populações para que coloquem esses seus produtos, porque isso é um outro problema que a seguir se coloca, que é as pessoas muitas das vezes produzem e depois a colocação do produto torna-se difícil. E, portanto, aí, lá está, temos que apostar nas acessibilidades. Temos que melhorar tudo que as estradas e os caminhos municipais, no sentido de ter pavimentos e estradas com um perfil que permita fazer o escoamento do que aí é produzido. E também há uma velha bandeira nossa que temos insistido e vamos continuar a insistir, que é a ligação de Arcos de Valdevez, e eu até neste caso é a grande infraestrutura que era necessário fazer, que é ligar Arcos de Valdevez a Braga. Naturalmente que esta infraestrutura é uma via estruturante que ligaria Monção, Arcos de Valdevez, Ponta Barca e Vila Verde a Braga, permitindo assim a grande capital do Minho ter a possibilidade de, com facilidade, consumir todos os produtos que aqui são produzidos, que são de excelente qualidade. Portanto, isto tem a ver nas questões agrícolas. Depois, a questão da floresta. A questão da floresta é um flagelo que a todos nós nos assiste. O ano passado, Arcos de Valdevez foi fortemente fustigado e nós temos de estabelecer aqui um plano de ação para ver o que é que queremos relativamente ao revestimento arbóreo. Hoje há uma polémica enorme relativamente ao eucalipto, que eu acho que é absurda, porque acho que todas as espécies têm o seu lugar e podem ser plantadas. O que há que tomar cuidados relativamente a não ter material de ramos, folhas, que ficam abandonados e que não são recolhidos e que são naturalmente uma fonte de combustível brutal, e basta uma pequena ignição para logo desencadear um incêndio de enormes proporções. Portanto, eu penso que tem que se fazer um planeamento daquilo que nós queremos relativamente à floresta. Espécies autóctones, sim senhor,
Que espécies exóticas? O eucalipto, como sabem, é uma árvore que produz riqueza, é uma árvore que tem um crescimento rápido e que é facilmente colocado facilmente colocado e vendido. Nós temos muita gente em Arcos de Valdevez a viver da floresta. Portanto, é um outro setor importante que nós temos de ter o devido cuidado para que haja aqui a possibilidade de haver postos de trabalho e também, naturalmente, a criação de riqueza. Associado a isto estão a questão dos incêndios, a questão das prevenções que se tem que tomar a nível da floresta e todos esses cuidados que penso que têm sido um bocado esquecidos. Ver como é que isto vai funcionar estruturalmente na hierarquia de quem comanda e de quem está responsável pelo combate aos fogos, e naturalmente que temos que repensar em tudo isto para termos um concelho não com fogos, mas um concelho com floresta, que produz riqueza e que traz benefícios ao concelho. Portanto, isto na parte agrícola. Depois na parte industrial temos também que ver as questões ligadas às indústrias. Hoje temos um parque industrial, temos vários parques industriais em Arcos de Valdevez. Há uma questão que se prende com o Parque Industrial das Amogueiras, que é o acesso ao IC28. Nós entendemos que deve ser feita uma ligação direta desse Parque Industrial ao IC28 e não fazer uma infraestrutura com pontes e estradas vindo na direção dos Arcos. Portanto, os caminhões praticamente vinham para trás para depois apanharem o IC28 em Arcos de Valdevez e depois irem para Viana do Castelo, para os portos e para os locais de exportação, e portanto nós entendemos que aqui deveria ser feita uma ligação direta ao IC28. Também entendemos que as indústrias que implantarem Arcos de Valdevez têm que ser indústrias amigas do ambiente, porque sendo nós um concelho turístico por excelência, com grandes potencialidades, não podemos pôr em causa esta galinha dos ovos de ouro e, portanto, ter também cuidado nas escolhas e nas opções das indústrias para Arcos de Valdevez. Depois, outro aspecto importante relativamente ao comércio, que nós também temos lutado e falado, é a questão do comércio tradicional e, sobretudo, a questão da zona histórica. Entendemos que continuam a haver barreiras que têm que ser removidas. A questão na zona histórica de Arcos de Valdevez está ao abandono, não há habitação, os comércios estão a fechar e, portanto, nós temos também que inverter isto, porque o comércio sempre foi um setor pujante em Arcos de Valdevez e que tem definhado ao longo dos últimos anos. E nessa perspectiva nós temos ideias concretas relativamente àquilo que é a revitalização de todo este espaço, nomeadamente, por exemplo, a abertura da Ponte Velha ao trânsito, porque não se compreende que uma estrutura perfeitamente bem construída e com condições de permitir o tráfego automóvel esteja encerrada ao trânsito e com isto prejudicando sobretudo a margem esquerda e toda a zona histórica de Sampaio, com todas as consequências que daí advêm, com fecho dos comércios, habitações abandonadas e, portanto, sem vitalidade e sem funcionar, quando nós temos todas as condições para pôr toda essa zona com vitalidade e rejuvenescida. Também entendemos que, relativamente a isto, as câmaras municipais têm que se preocupar em incentivar os governos para linhas de crédito para fomentar os investimentos em, sobretudo, edifícios degradados. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas não têm possibilidades de fazer reconstruções e, portanto, nós aqui também entendemos que deviam ser criadas linhas de crédito a juro bonificado para permitir precisamente às pessoas que são proprietárias desses edifícios terem assim a possibilidade de investirem e daí, naturalmente, revitalizarem todo este centro histórico. Com certeza que, para além destas questões, outras poder-se-iam colocar, como, por exemplo, as questões da isenção, não direi isenção de licenciamentos, mas pelo menos melhorar ou fazer redução significativa dos licenciamentos dos edifícios nestas áreas, de forma a torná-los que as pessoas possam tirar as licenças com custos mais reduzidos, dar maior celeridade precisamente à apreciação dos projetos, porque não se compreende
Mas isto eu falo na zona histórica, como também falo em todas as outras zonas. Não se compreende que as pessoas estejam meses à espera, às vezes anos, de uma licença para construção. Isto tem que ser aligerado, a burocracia tem que ser combatida e a legislação que orienta todo este setor tem de ser trabalhada no sentido de aligerar todo este procedimento, porque naturalmente que as pessoas, ao verem toda esta burocracia, ao verem estes tempos, ao verem os obstáculos que vão ter que enfrentar, pensam duas vezes, não é? Pensam duas vezes e fogem, vão-se embora e não vão investir. Portanto, isto na parte da parte urbana, na parte de comércio e na parte industrial, na parte agrícola. Portanto, são estes três eixos que, uma vez estando ordenados e estando a funcionar em pleno, naturalmente iriam cativar todos os outros, tudo que está associado e que naturalmente dependem, acaba por depender. O turismo, não é? Temos falado muito no turismo, mas eu penso que nós não estamos a dar a devida atenção ao turismo. Temos o Parque Nacional da Peneda Gerês, que acaba por esgotar a discussão de todos os temas que envolvam o turismo, mas nós temos que saber que Arcos de Valdevez, para além do Parque Nacional da Peneda Gerês, tem outras potencialidades que devem ser trabalhadas e devem ser estudadas para precisamente serem implementadas. Eu quero aqui lembrar a luta que nós fizemos relativamente à projetada barragem que iria ser feita no Rio Vez, em Sestelo, em que nós, logo desde a primeira hora, dissemos que não poderia ser, porque iria destruir uma paisagem única. Os Socalcos, em Portugal, é a única zona do país, e não sei se da Península Ibérica, que apresenta este tipo de cultura, em que o homem moldou a natureza sem a prejudicar e em perfeito equilíbrio. Seria um erro enorme se nós, na Câmara Municipal, autorizássemos a construção dessa barragem. Nós estivemos desde a primeira hora no combate a este investimento, que achamos que seria bastante prejudicial para Arcos de Valdevez. E com isto, lá está, criou-se hoje Sestelo, já pertence à paisagem cultural e protegida, que vai ser o primeiro caso no país em que vão ser estabelecidas regras e legislação para que realmente criar esta paisagem protegida. É um passo importante. Hoje Sestelo está na ordem do dia, é visitado por inúmeras pessoas e, portanto, é precisamente esta atratividade que se pretende às pessoas para, com isto, permitir a instalação de restaurantes, de locais de lazer, locais ligados à natureza. E hoje há aqui um outro aspecto importante que as pessoas também procuram, que é o património. O património é algo de importante e que nós também não podemos de forma nenhuma deixar de lado. E nesse aspecto nós temos combatido uma questão importante que nós fazemos disso bandeira, que é, por exemplo, o edifício do século XVIII, que é o Solar de Requeijo. Entendemos que a Câmara Municipal, neste aspecto, não deu a devida importância a um exemplar de arquitetura que é importantíssimo e que marca uma época para Arcos de Valdevez, e que, por isso, simplesmente está ao abandono há anos, sem que nada tenha sido feito, quando, em nosso entender, é um ex-libris que Arcos de Valdevez tem e que não está a ser devidamente aproveitado. O património, as pessoas hoje procuram o património arquitetónico, procuram tudo o que diga respeito àquilo que foi a ocupação do homem ao longo destes séculos. Arcos de Valdevez tem castros, tem uma povoações castrejas, com várias ocupações, entre elas também a ocupação, a romanização, portanto a ocupação do tempo dos romanos, e neste aspecto também não está feito o levantamento, e nós entendemos que era urgente, antes que se destruam exemplares ainda existentes em Arcos de Valdevez, porque as pessoas hoje procuram também a história, querem saber o que é que foi a ocupação. Neste aspecto, uma outra vertente que nós entendemos importante e que está também ligada ao turismo e também à cultura é realmente a falta de um museu etnográfico. Arcos de Valdevez, com a riqueza que tem no folclore, na ocupação do terreno desde séculos, para não dizer desde milénios, tem aqui uma sequência enorme
de ocupação e convivências únicas, que não está feito o devido levantamento, e nós, através de um museu etnográfico, podíamos precisamente recolher todo esse espólio que existe. Sei que algumas casas têm alguns exemplares, sobretudo ligados à agricultura, ligados aos tiares, portanto o manuseio do linho, a questão dos arados, da agricultura da terra, etc. Há muita coisa que está em casas e que podia ser recolhida e não está, por simplesmente não está. E, portanto, também é uma questão que nós temos pugnado, porque é precisamente com essa história, com esse passado que nós tivemos e que as pessoas hoje procuram e querem saber, que não está feito. E nós temos pugnado para que isso aconteça. Depois, relativamente às outras áreas que nós entendemos que devem ser consideradas, tem a ver com as questões de saúde. Por exemplo, na questão da saúde, nós entendemos que Arcos de Valdevez perdeu a questão das urgências. Nós entendemos que Arcos de Valdevez teve uma unidade de valência relativamente à unidade dos cuidados continuados de curta duração, em que foram feitas obras no hospital, no centro de saúde, que depois tinha uma equipa e um internamento únicos, com um funcionamento exemplar e com clínicos de grande qualidade, e por isso simplesmente de um momento para o outro toda essa estrutura que funcionava bem foi transferida para Ponte de Lima, e quando Arcos de Valdevez precisa dessa estrutura, estava a funcionar bem e resolvia problemas enormes relativamente às populações aqui de Arcos de Valdevez, e não só, as populações limítrofes, também dos concelhos limítrofes, e não só, também vinham até pessoas por vezes do Porto para este espaço da unidade de cuidados continuados, de curta duração. Depois, a questão também das urgências. Nós entendemos que, relativamente às urgências, devia haver uma reabertura da urgência básica no centro de saúde, porque nós sabemos que uma pessoa que tenha um ataque cardíaco no Soajo ou na Gavieira, se não tiver aqui um atendimento logo imediato em Arcos de Valdevez, não é esperar a ambulância, deslocar-se da Gavieira até Arcos e depois ir para Ponte de Lima, que já se perde muito tempo. Já se perde muito tempo, e é claro, quando isto é uma questão de minutos em que se tem que acudir as pessoas. Portanto, nós entendemos que nesse aspecto devia-se de negociar com o Ministério da Saúde a reabertura da urgência básica em Arcos de Valdevez, no centro de saúde. Depois, também entendemos que devem-se criar aqui em Arcos de Valdevez especialidades médicas que evitem a necessidade dos arcoenses se deslocarem a outros concelhos para a realização de exames médicos. Portanto, isto no que diz respeito à saúde. Na questão do desporto e da cultura, já falei na questão do Museu Etnográfico, mas penso que também temos de apoiar as associações desportivas para que criem condições para a prática do desporto para os arcoenses, com especial incidência nas camadas jovens. Também temos a necessidade de promoção daqueles desportos que nós verificamos que Arcos de Valdevez tem grandes potencialidades e que podem ser reconhecidos a nível nacional e internacional. Também temos de ver a questão do Rally de Vinho de Porto. O Rally de Vinho de Porto já esteve nos Arcos de Valdevez. Era um chamariz e era uma grande atração que Arcos de Valdevez tinha. Há uns anos esta parte, o Rally deixou de vir para Arcos de Valdevez. Nós vamos bater-nos para que o Rally de Vinho de Porto continue a passar em Arcos de Valdevez. Também vamos fazer com que a Volta a Portugal em bicicleta tenha uma etapa, sobretudo de montanha, que aqui já teve em Arcos de Valdevez, prémios da montanha, e que Arcos de Valdevez também tenha um dos prémios da montanha da Volta a Portugal em bicicleta. E depois temos aqui também um outro aspecto que também está um bocado descurado, que é o aproveitamento da Albufeira de Tovedo em São Jorge. E pensamos que temos ali um espelho de água, neste caso Tovedo, São Jorge, ou São Jorge, Arcos de Valdevez. Exatamente. Puxo mais para os Arcos de São Jorge, que é a questão de aproveitamento dos desportos náuticos ligados sobretudo canoagem e remo. Temos ali um plano de água fabuloso, fantástico, e que pode ser aproveitado para precisamente equipas estrangeiras possam deslocar-se a Arcos de Valdevez
sobretudo nos períodos de inverno. Estou-me a lembrar dos países nórdicos, em que não têm condições para a prática deste desporto devido aos seus rios estarem congelados, e portanto aqui nós teríamos condições ótimas e seria também uma possibilidade de termos aqui um polo de atração, de investimento que muito beneficiaria Arcos de Valdevez. Portanto, são estes... São essas as premissas também desta candidatura, de forma aí resumida, é isso que defende o CDS então para Arcos de Valdevez? Sim, essencialmente temos isto como premissas fundamentais para que realmente, aproveitando todas estas potencialidades, possamos inverter a situação em que Arcos de Valdevez se encontra, que nos últimos 4 anos, segundo os censos, perdeu 3.000 habitantes. Portanto, não podemos continuar com esta sangria, temos de inverter esta situação e temos possibilidades e condições para isso, e vamos continuar a bater para que isso seja uma realidade e para que as populações e os jovens dos Arcos não tenham que ir procurar trabalho noutros lados. Para esse trabalho, o objetivo mínimo desta candidatura é, sem dúvida, ser pelo menos eleito um vereador, não é? Com certeza. Nós, nas últimas eleições, tivemos uma eleição que, portanto, permitiu a eleição de um vereador. E posso lhe dizer que tivemos uma percentagem de cerca de... Praticamente dobraram 16,6% para a Assembleia e 14, qualquer coisa por cento para a Câmara Municipal. Com isto conseguimos eleger um vereador. Nós temos trabalhado no sentido de virmos a melhorar todos estes, no sentido de melhorarmos estas percentagens, portanto a votação de 14,36% para a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez e 11,44% para a Câmara Municipal. Com isto nós pretendemos realmente melhorar este ranking que nas últimas eleições de 2013 permitiu a eleição de um vereador e 6 membros para a Assembleia Municipal. Quanto à Assembleia Municipal, o objetivo passa por também aumentar esse número de 6 para um número superior? Sim, senhor. Pensamos que fizemos um trabalho nesse sentido e estamos a trabalhar para que realmente aumentemos o número de membros presentes na Assembleia Municipal. Em termos de Assembleias de Freguesia, se não estou em erro, são detentores, digamos assim, da Assembleia de Freguesia do BAL. Apresenta candidato a mais alguma Assembleia, o CDS? Sim, apresentamos a Assembleia de Freguesia de Passau, a Freguesia de Passau, a Assembleia de Freguesia de União de Freguesias de Sampaio e Giela e a Freguesia de Eiras e Meia. Falando agora também do programa, já destacamos aqui alguns pontos desse mesmo programa. Na sua opinião, quais são os principais motivos pelos quais identifica Arcos de Valdevez necessita de uma mudança? Essencialmente isso, a questão da fuga das populações, da saída das populações e estarmos com índices de desenvolvimento muito abaixo da média nacional. São estes fatores importantes que fazem o diagnóstico de um concelho que necessita de uma intervenção de fundo para precisamente termos uma inversão daquilo que tem sido até agora. Repare, Arcos de Valdevez, nestes últimos 20 anos, teve a injeção de dinheiros comunitários que acabaram por fazer obras, mas que hoje em dia não se vê o resultado desses investimentos. E nós entendemos que os investimentos não foram bem canalizados. Nós entendemos que esses investimentos haviam de ser feitos num outro sentido, no sentido precisamente de hoje permitir que as pessoas se instalassem, produzissem e dessa forma criassem a riqueza necessária para que se pudessem fixar neste território. Isso não aconteceu e é nesse sentido que nós temos feito a crítica e é nesse sentido que nós queremos que a linha de rumo seja outra, porque conforme está não vai ao encontro das reais ambições e necessidades das populações de Arcos de Valdevez. Tendo em conta as últimas eleições, os últimos anos em Arcos de Valdevez, acredita que será fácil tirar do poder o Partido Social Democrata? Sabe que nós, na oposição, por vezes isto é um combate desigual, não é? Porque nós sabemos que quem está no poder tem outras condições que nós na oposição não temos.
No entanto, nada é impossível e as dificuldades que possam surgir são ultrapassadas assim que houver um ambiente que permita que essas condições venham a acontecer e a realizarem-se. Nós temos feito tudo para que isso aconteça e estamos precisamente com essa intenção e acho que vamos ao encontro daquilo que as populações arcoenses ambicionam e vamos continuar nesta luta, não vamos desistir, porque só assim é que também entendemos estar a fazer um trabalho positivo e um trabalho que beneficie todos nós. Pergunto-lhe também se aquele recente episódio na Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez entre o vereador Olegário e também o Presidente da Junta do Partido Socialista da União de Freguesias de Távora, será que esse episódio poderá enfraquecer aqui o PSD e dar força também a alguns partidos da oposição? Relativamente a isso, é evidente que estes comportamentos não abonam nada para a democracia e para quem está no poder. Nitidamente isto é uma má imagem de quem está no poder, porque deixou de haver a possibilidade de esgrimir argumentos e passa-se para a agressão física para tentar resolver problemas que nunca mais vão ser resolvidos. Nós, depois de todos estes anos de democracia, pensamos nós, e penso eu, que devíamos estar já num outro estágio em que o argumento e a troca de ideias é que é fundamental e que é importante para o debate. Este tipo de comportamentos não nos leva a lado nenhum e não abona para a democracia e para o desenvolvimento do concelho. As populações irão julgar aquilo que acham que deve ser e o que deve acontecer no futuro. Em termos de campanha, quais vão ser as principais apostas do CDS? Em que termos? Em termos de comícios, o que é que vai ser feito durante este próximo mês de setembro, nessas várias áreas da campanha, como é que o CDS vai trabalhar essa mesma campanha? Nós vamos fazer entrevistas e vamos auscultar todas as instituições públicas, as instituições, nomeadamente tudo que esteja relacionado com o ensino, com a saúde, com a questão dos bombeiros voluntários. Vamos também fazer uma entrevista ao Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários, hospitais, à SIAB, a Associação Comercial e Industrial de Arcos e Ponta Barca. Vamos, portanto, fazer um conjunto de ações também junto das juntas de freguesia, apresentar o nosso programa e sensibilizá-las para aquilo que são as nossas preocupações e aquilo que nós entendemos que são as nossas opções. E, portanto, vamos fazer todo um conjunto de ações no sentido de mostrar às populações e às entidades que estão à frente da gestão das importantes instituições do Concelho, fazermos a nossa apresentação do nosso programa e mostrar-lhes aquilo que nós entendemos, ouvir as dificuldades e as dificuldades que têm, para também nós formularmos o nosso juízo e desta forma também fazermos sentir isto junto dos órgãos de comunicação social e junto das populações. Acha que em Arcos de Valdevez, e tendo em conta que isto é algo que se passa também em alguns concelhos, há um esquecimento de certa forma das freguesias em detrimento da sede do concelho? Acredita que também se passa isso em Arcos de Valdevez? Sim, basta ir a uma Assembleia Municipal para ver como realmente as freguesias reivindicam mais dinheiro, reivindicam que sejam consideradas em aspectos que não têm sido. Eu penso que a dívida da Câmara também foi um fator que prejudicou muito as juntas de freguesia, as freguesias neste caso, porque a Câmara também tem feito um esforço no sentido de diminuir a dívida e, portanto, naturalmente que alguma coisa vai ser prejudicada e penso eu que as freguesias têm sido fortemente penalizadas neste sentido. Nós, aliás, temos lutado também para que sejam definidos critérios para a atribuição de dinheiros para as freguesias, porque o critério que nesta altura está a prevalecer não é o mais correto, porque estabelece um numerário idêntico para todas as freguesias e não pode ser. As freguesias têm
de populações diferentes, têm dificuldades diferentes, umas estão mais avançadas que outras e, portanto, há que estabelecer aqui critérios para que haja uma certa equidade na distribuição dos dinheiros. E, nesse aspecto, nós temos lutado para que isto seja uma realidade, mas não haja dúvidas que as freguesias, nesse aspecto, têm sido prejudicadas, no nosso entender. De 2009 para 2013, o CDS praticamente dobrou o número de votos conseguidos. Este ano, a expectativa é que esse crescimento continue? Sim, senhor. Nós estamos apostados nesse sentido para que continuemos a ter um crescimento e para isso temos feito as nossas políticas e as nossas ações para que as populações verifiquem que fizemos um trabalho de casa, que ele está feito e que agora, dentro do panorama político e das candidaturas e dos partidos que se apresentam a estas eleições e dos movimentos independentes, saibam optar por aqueles que realmente tentaram fazer com que as populações saiam beneficiadas e Arcos de Valdevez saia do patamar em que se encontra e fique ao nível dos concelhos mais desenvolvidos do distrito e do país. Relativamente à oposição do CDS para estas eleições, quer o atual autarca João Esteves, quer também os candidatos do PS, Dora Brandão e Filipe Faro, por parte da CDU, que comentário lhe merecem estes candidatos da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez? Eu não vou fazer comentários sobre os candidatos das outras forças políticas. Eu apresento o meu programa, falo sobre mim e sobre o programa do CDS. Eu, sobre esse aspecto, não queria estar a pronunciar. As populações é que irão pronunciar-se, não é verdade? No final das eleições, havendo uma possibilidade de que, por exemplo, de uma coligação, o CDS estará aberto a isso? O CDS está sempre aberto a fazer tudo o que for possível para benefício e interesse de Arcos de Valdevez. Nesse aspecto, se temos de ver, na altura, o que é que está a acontecer e em que medida a nossa atitude e a nossa iniciativa pode trazer benefícios para Arcos de Valdevez, portanto não pomos de lado, nem descartamos qualquer possibilidade no futuro. Já falamos aí um pouco do programa também do CDS, olhando para áreas, por exemplo, e falando de forma mais concreta do emprego. É certo que existe algum emprego em Arcos de Valdevez, mas como referiu, e bem, há ainda a fuga de muitos arcoenses. A que é que se deverá este tipo de fuga, tendo em conta que se calhar que o emprego não é muito qualificado e os mais qualificados acabam por ter que fugir para esse lado? Não sei se verá as coisas da mesma forma. Naturalmente, há aqui uma questão importante que é, nós hoje em dia temos de melhorar as condições de trabalho das populações. E eu, quando falo melhorar, não digo só na questão das condições de trabalho, como também na questão da remuneração. É evidente que se as remunerações não forem aceitáveis, não forem remunerações que estejam hoje para um nível de vida que todos querem ter, naturalmente que as pessoas procuram outros locais que oferecem melhores condições e, portanto, nesse aspecto estamos sempre com o mesmo problema. Podemos ter uma qualificação bastante boa de pessoas aqui em Arcos de Valdevez, e temos pessoas altamente qualificadas que lá fora têm empregos de grande responsabilidade e também pessoas que na questão dos investimentos, do empreendedorismo já deram mostras e, portanto, são essas pessoas que depois acabam por sair e acabam por fazer falta ao concelho. Eu penso que aqui também temos de fazer uma política de chamar essas pessoas, porque são pessoas empreendedoras, são pessoas que vão criar riqueza, são pessoas que vão criar desenvolvimento, vão pôr a economia a mexer, e nós temos também de terem atenção essas pessoas que saíram, porque só assim é que também podemos criar as condições para que possamos ter um concelho ativo e que cative e que seja atrativo para não só os arcoenses, como também outras pessoas que de fora queiram vir para aqui trabalhar. Olhando também para um tema sensível e que de certa forma vai de encontro a esse objetivo de chamar as pessoas para Arcos de Valdevez, há também que ter essas condições a nível de educação, a nível de escolas. Acredita que Arcos de Valdevez, a nível da educação, tem essas condições criadas para receber mais gente, a nível de qualidade, a nível também de quantidade, no que toca às condições, ou necessita de algum avanço também nessa área? Eu penso que nessa questão da educação, Arcos de Valdevez já foi inédito aqui há uns anos atrás
atrás, porque foi o local onde se instalou pela primeira vez aqui nos concelhos vizinhos uma escola secundária, que era o antigo edifício, o chamado edifício do seminário. Lembro-me que vinham populações de Monção, até de Ponte Lema e de outros lados, estudar para Arcos de Valdevez, porque foi a primeira escola do ensino secundário que se criou nesta região. Eu acho que aí nós perdemos um bocado a corrida, embora hoje haja escolas implantadas nos Arcos, haja um ensino que nós entendemos que é um ensino de qualidade, mas pensamos que a nível superior seria possível dar um passo e criar aqui polos de investigação e de ensino que outros concelhos conseguiram fazer. Nós podíamos criar aqui, por exemplo, um cluster ligado à informática e às técnicas de informática, que são hoje empresas que estão muito na moda. Temos em Arcos de Valdevez pessoas que têm muita apetência para estas áreas e, portanto, pensamos que neste aspecto, na questão do ensino, Arcos de Valdevez podia ter dado um salto que não deu. Perdeu-se aqui uma oportunidade, mas ainda estamos a tempo e pensamos que devemos também trabalhar nesse sentido. Em termos de economia, já falamos também aqui de algumas situações que o CDS defende. Já falou também que o município está na tentativa de diminuir a dívida. Acredita que esse esforço do município tem sido suficiente, ou se, por outro lado, esse esforço tem sido em demasia e tem prejudicado a população arquense? Vamos lá ver. O município criou aqui uma situação que tem que corrigir. Tem que haver rigor e tem que haver disciplina no orçamento e nos gastos. Eu penso que nós fomos os primeiros, quando o assunto vai à Assembleia Municipal e somos confrontados com uma dívida de 20 milhões de euros que a autarquia tinha, fomos nós, CDS, que levantamos a voz e dissemos à autarquia que não podia ser e havia que corrigir isto urgentemente, porque logo a seguir veio a lei dos compromissos, que condicionou muito a ação das câmaras. E é nesse sentido que nós temos falado, porque a Câmara Municipal não pode viver para além das receitas que tem que ter um orçamento que realmente contemple aquilo que são as reais necessidades das populações, mas depois tem que ter rigor nos gastos e nas despesas. É evidente que pode ter aqui o esforço que tem sido feito, prejudicou naturalmente setores, mas isso são erros que se cometeram e que agora têm que ser corrigidos. É claro que nós já sabemos que as populações são os principais alvos que vão ter que ser elas a suportar estes erros que foram cometidos. Nós, por exemplo, nas questões que diz respeito às finanças, temos pugnado para que o IMI, por exemplo, venha para o valor mínimo, 0,3%. A Câmara não consegue ter este valor, porque precisamente precisa de mais receitas. Mas nós, tendo em conta a situação de crise e a situação porque atravessamos este período, entendemos que nesta altura é que as populações deviam ter mais folga na questão dos impostos. Já não basta aquilo que foi reduzido nos seus salários, como agora todos os impostos que estão dependentes das câmaras municipais também vão afetar e de que maneira as populações. Portanto, nós aqui pugnamos para que o IMI ficasse no mínimo, que em nosso entender está elevado, porque a fórmula que define o IMI na altura em que foi criada estava o boom da construção e o preço por metro quadrado estava de acordo com o boom da construção. A construção decaiu, o preço por metro quadrado decaiu e a fórmula, nesse aspecto, não foi atualizada. Tinha que ser revista. E, portanto, nós, nesse aspecto, entendemos que o IMI teria de ser de 0,3%. Na questão da devolução do IRS aos munícipes, nós entendemos que a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez cobra 4,5% do IRS dos munícipes e devia devolver este dinheiro todo para os munícipes, porque, parecendo que não, é um dinheiro que faz falta às pessoas, porque é neste período em que as pessoas precisam de ter a tal folga que é necessário para precisamente pôr a economia a funcionar, para gastarem no comércio local e fazerem investimentos que, a ser assim,
as pessoas não fazem, fica tudo na retranca e fica tudo sem criar dinamismo. E são esses aspectos que nós entendemos que deviam de ser tidos na devida consideração e temos pugnado para que isso seja. O IMT também, isentar de IMT as populações, portanto o IMT é o Imposto Municipal de Transações, isentar para os jovens até casais até 35 anos, a Câmara sei que faz isto, porque nós temos aprovado, mas há aqui um aspecto que é publicitar. Muitas das vezes os jovens não sabem que têm esta regalia e, portanto, nós entendemos que isto deve ser publicitado o máximo que se puder para precisamente as pessoas saberem que têm aquela isenção e assim poderem usufruir na altura da compra da casa. Portanto, são estes aspectos que nós entendemos que devem ser postos em prática para criarmos um concelho mais dinâmico, mais atrativo e termos aqui um maior desenvolvimento. Voltando aqui à candidatura, pergunto-lhe qual tem sido o feedback das pessoas relativamente à sua candidatura. Tem sido bastante positivo, tem tido apoio por parte das populações, incentivos, o que nos traz também motivados para as ações que iremos desenvolver. Estamos a terminar esta entrevista e, para terminar, pergunto-lhe por que razão é que os arcoenses devem votar CDS nas próximas eleições? Devem votar CDS pelas razões que nós já apontamos, pela necessidade de haver uma alternância, porque sabe que a democracia também é um pouco alternância. Nós temos um programa com pessoas que são as pessoas experimentadas com vários ramos de atividade, desde professores, engenheiros, médicos, enfermeiros, economistas. Temos todo um conjunto de pessoas que fazem parte da nossa equipa e que, melhor do que ninguém, poderiam dar o seu contributo para Arcos de Valdevez, e por isso entendemos que o CDS, nesse aspecto, está bem posicionado para ser uma aposta que os arcoenses têm como alternativa dentro do espectro partidário que se vai a ser apresentado a estas eleições. Agradeço-lhe mais uma vez a presença aqui na Barca FM para dar esta entrevista, para dar a conhecer também esta candidatura do CDS e votos de uma excelente campanha e que tudo corra pelo melhor também para o CDS nas próximas eleições. Muito obrigado.